versículo 1 ao versículo 14, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor já esteja trabalhando, Deus, na mente, nos corações dos Teus servos. Obrigado, Deus querido, pela liberdade que temos nessa nação de falarmos da Tua palavra e de cultuarmos o Teu nome. Guarda, Senhor Deus, a cada um que aqui está e cada um, Deus, que há de ouvir essa reflexão para a honra e glória Tua. Nós oramos em Jesus. Amém. Eu estava lendo esse texto e não consegui sair dele durante toda a semana. E olha que eu tentei diversas vezes procurar um outro texto, mas ele me inquietou bastante e, de certa forma, me desafiou a pensar nele. E à medida que ia lendo, geralmente tem esse hábito de ler em várias versões e também de fazer uma pesquisa um pouco acurada, eu ficava cada vez mais fascinado com o texto, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando na igreja evangélica, sobretudo a igreja evangélica no Brasil, e comecei a pensar também que muitas vezes nós temos dois tipos de pessoas que fazem parte, às vezes, das nossas comunidades. Uma pessoa que vive a vida com leveza e a outra que vive a vida, vou chamar assim, com certa dureza. Os discípulos aqui viviam a vida com uma certa leveza, porque eles estavam com Jesus. É bom demais saber que com Jesus, apesar das lutas, nós podemos ter uma vida leve, interiormente tranquila. Eles eram tanto assim que eles puderam olhar com fome, é claro, olhar com fome eles estavam, olharam aquelas espigas de milho, pegaram, colheram-as e começaram a comê-las. É interessante porque eles eram judeus, eles entendiam muito bem o que estavam fazendo ali, colhendo aquelas espigas e comendo aquelas espigas. Porque
porque existia uma espécie de Torá oral, que os fariseus e saduceus criaram, e essa Torá, essa lei oral, tinha cerca de 39 proibições para o trabalho. Dentre essas 39 proibições para o trabalho, tinha a proibição de não colher e debulhar. Então eles estavam sabendo o que estavam fazendo ali naquele momento. Só que interessante que eles tinham, obviamente, fome, e a necessidade humana era muito mais valorizada, e Jesus Cristo por Jesus. E é interessante que Jesus Cristo é esse que sabe das nossas necessidades profundas e se preocupa muitas vezes com aquelas necessidades mais básicas. Nossa, Jesus Cristo está atento, e Jesus Cristo estava atento à necessidade destes homens que simplesmente romperam uma lei porque estavam com essa necessidade de comer. Obviamente, aqui a gente tem um encontro com aqueles que viviam a vida com dureza, presas no legalismo. Isso que às vezes a gente percebe. E muitas pessoas, com muita tristeza, pessoas que vivem submetidas às leis e normas e regras, e vivem uma vida dura, difícil, pesada, porque não conseguem cumprir todas as regras, e quando caem em uma delas, ficam com sentimentos de culpa. E é interessante que Jesus Cristo começa então a conversar com esses homens, que se aproximam dele, e diz: é lícito, não é lícito fazer o que eles estão fazendo. Eles não podiam colher e comer de forma alguma. Jesus Cristo também, como judeu, também tinha conhecimento dessa lei oral. Mas é interessante que existia essa lei oral, mas existia uma Torá escrita, uma outra lei que era superior a esta lei. E nesta lei superior, as pessoas eram mais valorizadas. As pessoas o preceito maior era o amor pelas pessoas. Jesus Cristo, então, começa a conversar com aqueles homens que já tinham esquecido, por causa do seu legalismo, das Escrituras. Já não estavam mais preocupados em seguir as Escrituras, mas estavam mais preocupados em seguir as suas próprias leis. E Jesus Cristo faz assim: olha, vocês não estão lembrados do que aconteceu com Davi e seus companheiros, quando eles estavam com fome? Quando Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 6, você pode ver isso. Ele chegou na casa de Deus e viu os pães sobre a mesa. Os sacerdotes colocavam os pães, eram 12 pães, cada um representando uma tribo, e esses sacerdotes deixavam esse pão até o outro sábado. Era de sábado a sábado. Pode ficar tranquilo que o pão da ceia não foi deixado aqui domingo passado. Nós compramos. Mas eles deixavam de sábado a sábado. E no outro sábado, esse homem substituía esses pães. E ele então comia um dos pães. Somente o sacerdote podia comer o pão da presença, o pão da proposição, dependendo da sua tradução. Era este pão que era colocado no altar, no tabernáculo. Davi, com seus companheiros, comeu. E Jesus Cristo ainda fala: você não percebe que os sacerdotes quebram a lei do sábado? Porque os sacerdotes têm que trabalhar arrumando a mesa. Eles fazem isso de sábado em sábado. Então eles também quebram, dizendo que o serviço estava acima dessa lei, desse legalismo do sábado. Isso me ajuda muito a entender e compreender que a igreja, como disse o Marcos aqui, tem que focar as pessoas. As pessoas são mais importantes que qualquer regra. As pessoas são mais importantes que liturgias, que denominação. As pessoas são mais importantes. Jesus Cristo tinha isso em mente e no seu coração. E aí é interessante que Jesus Cristo continua falando com aqueles homens, mostrando lá no livro de Oséias, dizendo: olha, misericórdia quero e não sacrifício, e não holocaustos. É isso que importa, misericórdia. Talvez a gente tenha que viver
a vida com mais leveza, que ele tenha que compreender que a gente tem que dar de nós para as pessoas que estão sofrendo. Essa nossa ida lá na comunidade que o Marcos falou me fez pensar muito, profundamente, o quanto que no lugar que não tem nenhuma igreja, aliás tem uma lá, não é? Uma igreja de uma outra religião, né, que está fechada, porque as pessoas não compreenderam esse versículo: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero viver essa vida com leveza, quero viver a vida alimentada por Jesus, quero viver a vida junto de Jesus, não preso nos legalismos. Eu não estou dizendo com isso que eu não vá ter compromisso com as coisas de Deus, com a obra dele, mas eu farei isso com muita alegria no meu coração, livre, porque eu fui amado primeiro pelo sangue do Cordeiro, Jesus que morreu na cruz por mim. Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, nos deu essa compreensão de que quando a gente está com fome, a gente pode buscar nele a esperança e ter vida leve e tranquila, porque ele é Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele é Senhor do sábado, e não somente Senhor do sábado, ele é o próprio sábado. E é interessante essa ideia do sábado, porque era mesmo essa ideia de que Deus descansou, não que Deus tenha descansado de trabalhar, não é? Mas Deus viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom, toda a criação dele era muito boa. E então traz esse preceito para nós, de que ele seria o descanso em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, o reino se estabelece na terra. E Jesus Cristo está dizendo aqui: não há necessidade de vocês guardarem o sábado como uma lei, há necessidade de vocês mergulharem em mim, guardarem a mim como lugar de descanso. Quem tem uma vida leve tem Jesus como descanso. O texto continua: Jesus Cristo se encontra com um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E mais uma vez outros fariseus, outros legalistas se aproximam dele e dizem: mas vamos fazer um teste com ele. E eles perguntam: é lícito curar no sábado? E aí Jesus Cristo conta uma história que já tinha uma resposta lógica. Aliás, Jesus Cristo usava muito o processo de maiêutica, ele sempre respondia perguntando. E ele pergunta contando a história de uma ovelha no buraco. Ele sabia então o quanto a ovelha era extremamente importante para também os fariseus, para todos os judeus. Então, uma ovelha que caiu no buraco, eu não vou, por ser sábado, fazer tudo para recuperá-la. É óbvio que a resposta seria afirmativa. E Jesus Cristo então começa a quebrar a resistência daquelas pessoas. E Jesus Cristo então diz: não são as pessoas mais importantes que as ovelhas? Às vezes, irmãos, os nossos legalismos fazem com que nós diminuamos o valor das pessoas. As pessoas são mais importantes que as ovelhas. Portanto, se pela ovelha